Quinta-feira com o Fla-Flu no Campeonato Brasileiro. O Flamengo dividindo as suas atenções com a Copa do Brasil e o Fluminense querendo sair da zona de rebaixamento. Com as melhores dicas para esse confronto, vamos dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia para falar de Brasileirão Fla-Flu. É o destaque. A gente vai analisar esse jogo, né? O Flamengo que tá ali na parte de cima, né? Ali querendo uma vaga direta na Libertadores. Título é muito difícil já. E o Fluminense que está na parte de baixo querendo se manter na Série A. E quem vai me ajudar na análise desse confronto é ele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para um dos maiores confrontos do futebol brasileiro, Fla-Flu. Um jogaço, duas equipes aí, situações distintas. Vamos desmiuçar melhor no contexto, trazer detalhes e informações agora para você, apostador. É isso, jogo nesta quinta, 8 da noite, lá no Maracanã, jogo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá chegando ao final. Bom, vamos pro aplicativo do Game Arena, vamos trazer estatísticas aí dos dois times nesta Série A, tá? Os números são do Brasileirão, o ataque do Flamengo é muito melhor do que o do Fluminense. Mais do que o dobro de gols. Exatamente. E a equipe do Flamengo sofre mais gols, né, do que o Fluminense, que sofre 1,07. Mas o ataque é a diferença, né? Por isso que o Flamengo está na parte de cima e o Fluminense na parte de baixo. A tônica do Fluminense nesse Brasileirão foi vencer por 1-0, né? A maioria das vitórias aí do time foi, não sei se a maioria, mas uma boa parte aí foi por 1-0. Vamos trazer a tabela de classificação, né? O Flamengo que ainda sonha com título, é muito difícil, é bem verdade, mas tem esse joguinho a menos, né? Pode ser que acabe aí encostando, caso vença. 9 pontos atrás do líder Botafogo, enquanto o Fluminense, que por muito tempo ficou na zona de rebaixamento, nesse momento está fora, mas apenas uma posição à frente da zona de rebaixamento, né? Tem um ponto a mais do que o Vitória, que é o time que abre o Z4, então pode terminar a rodada aí entre os 4 piores do campeonato, né? Exatamente, está bem preocupante a situação do Fluminense, que também tem um jogo a menos, né, em relação, por exemplo, ao Corinthians, né, ao Vitória ali, que são equipes que estão abaixo, mas realmente... Mas tem um jogo a mais do que o Atlético Paranaense, que é uma equipe que está à frente, então assim, situação dura, situação complicada. Já esteve pior, né, já esteve afundado ali na zona de rebaixamento, com a chegada do Mano Menezes, o time deu uma melhorada. Com últimos confrontos, né, vamos começar pela equipe do Flamengo, que com o Felipe Luiz parece que os jogadores finalmente quiseram jogar bola, né? Venceu o Corinthians por 1-0 e venceu o Bahia por 2-0, um pela Copa do Brasil, outro pelo Campeonato Brasileiro. Antes com o Tite ainda, né, venceu o Atlético Paranaense por 1-0, mas foi aquela vitória sem muito brilho, né? Sim, estava lá e foi horrível. Isso, e antes uma sequência de 4 jogos sem vencer, entre eles 2 contra o Peñarol, que culminaram com a eliminação da equipe na Libertadores. O Flamengo que está vivo na Copa do Brasil, né, tem compromisso por esse final de semana, mas deve ir com força máxima, ao que tudo indica, tá? Alguns pontos que eu gostaria de trazer do Flamengo aqui: 4 jogos seguidos sem sofrer gol, né, o sistema defensivo aí tem funcionado, principalmente com o Felipe Luiz, os 2 jogos não sofreu gol, tá? E uma média de poucos gols, né, a gente traz aí um retrospecto, até aumentando aqui mais um pouquinho, colocando o jogo do Bahia na conta, em 7 dos últimos 8 jogos do Flamengo bateu menos de 2,5, tá? O único jogo que destoou foi esse 3-2 aí, contra o Grêmio, que nem estava titular, né? O Flamengo foi reservão, foi entre as 2 partidas ali do Peñarol. E jogos do Fluminense, a gente observa uma tendência muito parecida, tá? Em 7 dos últimos 8 jogos do Tricolor, também bateu menos de 2 pontos em gols. O único jogo que destoou foi a derrota para o Juventude por 2-1. Lembrando que o Fluminense só está vivo agora no Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? Nenhum ambas marcas bateu, né, nos últimos 5 jogos. Sim, desses 7 de 8 também, o ambas marcas só bateu em 1. Muito bem, com esses números vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos lá? Olhar as cotações do Flamengo, que não deve botar alguns titulares, mas não os que estavam na data FIFA, né? Tem esse ponto, né? O Flamengo ele vai com força máxima do que tem à disposição, ao que tudo indica. Mas Fabrício Bruno estava na seleção brasileira, o Dela Cruz estava com o Uruguai, né? Pulgar estava com a seleção chilena. Então deve ter alguns desfalques aí para esse confronto, tá? Eu tenho meu pezinho atrás em relação à vitória do Flamengo. Acredito que vai vencer, mas o Fluminense está desesperado, velho. Esse é um ponto aí que me deixa um pouquinho de pé atrás, tá? Eu não descarto o empate aqui, não descarto o empate. Mas acho que o Fluminense também não vai se abrir, não. Contra o Flamengo, acho que não deve. Eu acho... Menezes... Cara, o estilo de jogo do Mano Menezes já é uma postura defensiva, né? E ainda mais contra o Flamengo, que é uma equipe muito perigosa, uma equipe que deu uma animada aí nos últimos jogos com a saída do Tite, né? Nitidamente deu pra ver a diferença da postura dos jogadores desde que o Felipe Luiz assumiu o comando, não à toa, venceu os 2 jogos que disputou, né? Mas a tendência de gols em jogos, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, e mesmo com essa mudança aí pro Felipe Luiz, tem se mantido, de poucos gols nas partidas, né, velho? Em 7 dos últimos 8 jogos do Flamengo e também em 7 dos últimos 8 jogos do Fluminense, o menos de 2,5 aconteceu
aconteceu. Então eu fugiria de resultado final, até porque clássico é clássico e vice-versa, né, e acabaria focando em gols. Eu acho que é a melhor pedida para esse confronto. Então vamos lá, menos 2,5, é isso? Menos de 2,5, que tem uma cotação de 1,60. Tá boa, tá uma interessante. boa pedida. Clássico, né, velho? Acho que vai ser um pouco truncado. O estilo de jogo do Mano Menezes também condiciona para isso, né? Então eu acho que vai ser uma partidinha disputada. Eu até acho que o Flamengo ganha, mas mesmo sem vencer vai ser com poucos gols ali. O Flamengo toma gol há 3 jogos. 4 jogos. Há 4 jogos, né? O Fluminense, com o Thiago Silva, melhorou muito, né? A sua defesa, demais. toma poucos gols. Inclusive tem uma defesa melhor do que a do Flamengo, né? No geral. O Brasileirão tem. Então realmente é uma tendência aí de um jogo mais truncado ali, né? Mais estudado, e o menos 2,5 acaba sendo uma boa dica. Essa é a nossa aposta para esse confronto, para esse Fla-Flu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, chegamos ao final de mais uma edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, não perde nada, tá? Porque tem campeonatos europeus retornando, Copa do Brasil, para você não perder nenhuma análise. Ativa o sininho e também segue a gente nas redes sociais lá no @TVBetOficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto!